falar, gente, sobre as mudanças na imigração aqui da Nova Zelândia e também como se preparar, né, para poder imigrar. Obrigada, Antônio, por ter aceitado esse convite. Tudo bom, Karina? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, hein? Nossa, há muito tempo, né? Desde a pandemia. Desde a pandemia, é verdade, faz muito tempo. Mas continuamos aqui firme e forte. Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Então, gente, o Antônio, para quem não sabe, ele é Immigration Advisor, né? Que a gente chama consultor de imigração. Ele trabalha ajudando aí o pessoal que quer aplicar vistos para vir para Nova Zelândia. Ele faz um trabalho incrível. Eu tive a honra de trabalhar com ele por um bom tempo, quando eu trabalhava com intercâmbio na Vital. E ele faz um trabalho maravilhoso, sério mesmo. Eu gosto muito do Antônio, então eu estou muito feliz que ele tenha aceitado aqui conversar com a gente e esclarecer algumas dúvidas sobre as mudanças, né, que tem acontecido aí da imigração da Nova Zelândia. Parece que todo ano a Nova Zelândia muda 500 mil coisas, né, Antônio? Assim, não era uma característica da imigração. Isso tudo aconteceu, eu acho que foi muito por conta da pandemia. A pandemia mudou muito o cenário, né, do mundo, assim, até da dinâmica global. Durante a pandemia, a própria imigração falou, a gente bateu o recorde na história da imigração de tantas mudanças. Assim, em um ano foram mais de 150 mudanças, porque era um cenário que ia evoluindo diariamente e eles precisavam ajustar. E aí acaba aquele cenário e a gente volta a uma normalidade que não era uma normalidade anterior à pandemia. Uhum. Aí a gente tem inicialmente aquela intenção do país em compensar aqueles 2 anos fechados. E aí eles criaram umas regras que visavam, né, essa recuperação, essa tentativa de recuperação rápida. Só que aí o copo encheu muito rápido, né? E aí eles falaram, opa, agora a gente tem que segurar um pouco para equilibrar toda a questão socioeconômica, né? Só que isso não é só a Nova Zelândia. Porque, assim, apesar de eu ser consultor de imigração da Nova Zelândia, eu superficialmente, assim, a Austrália eu acompanho um pouco mais de perto, porque do lado ali, né, a gente tem sempre notícias da Austrália. E eu acompanho de longe um pouco o Canadá, que acho que são os dois países assim que mais se assemelham à Nova Zelândia em relação a perfil de imigrantes que buscam, né? E eu acabei de receber hoje, assim, dentro do meu Instagram ali, um vídeo do ministro do Canadá dizendo que ele vai fechar as portas também para os imigrantes trabalhadores, com exceção de algumas indústrias que ele falou lá, que eu não vou lembrar agora, mas que ele está fechando, ele quer voltar os olhos, assim, dar mais valor aos locais, né, aos cidadãos e aos residentes. Em relação à questão do visto pós-estudo, né, que a gente tem na Nova Zelândia, através de um mestrado, por exemplo, lá também eles criaram algumas restrições. Recebi também hoje do Anderson, um amigo meu que trabalhou muitos anos comigo na Nova Zelândia, mandou um link dizendo que um anúncio do governo australiano que eles vão limitar a cota de visto de estudantes para VETs, que seriam os cursos de certificados e diplomas. Se eu não me engano, acho que é 250 mil, 270 mil o ano. Eu não faço ideia se isso é pouco ou é muito, né, para a Austrália, porque é um mercado bem grande, né? E eles também estão agora, de certa forma, dificultando, por exemplo, quem tinha um tal de um visto lá, um COVID, que a imigração, o governo da Austrália deu para quem estava lá durante o período da pandemia, que não está conseguindo renovar. Então, assim, tem muita gente, inclusive da Austrália, procurando demais. Assim, eu tenho feito semanalmente umas 3 consultorias de pessoas que estão na Austrália querendo ir para Nova Zelândia, porque a Austrália está dificultando. O que acontece? Na verdade, a Austrália, ela sempre foi, vamos dizer assim, a Nova Zelândia sempre, há décadas, ela mantém o mesmo perfil de pessoas, né, que eles querem, tanto de estudantes como de trabalhadores. Então, ela sempre manteve aquele, vamos dizer assim, aquele critério mediano para você conseguir um visto de estudante para Nova Zelândia, em qualquer época que a gente possa mencionar aqui, se você não tivesse o perfil que o país quer, dificilmente você conseguiria o visto. Não que seja difícil, não, tá? Não é isso. Mas é que eles determinavam muito claramente o tipo de perfil de estudante que o país quer, por exemplo. Quer e vai continuar querendo, né? Já na Austrália não, era uma coisa assim, mais holidays, mais vacation, né? Mais assim, mais curtição. Não que a Austrália também não estivesse olhando também para os perfis mais qualificados, mas ela também olhava para aqueles menos qualificados. Então, agora, me parece que o ministro de lá já disse, olha, a gente não quer mais esse perfil, então meio que está seguindo meio que um passo que a Nova Zelândia sempre seguiu, né? Falou, olha, a gente quer gente
de qualidade, a gente quer perfil qualificado. E eu acho que é justo, porque assim, não é justo a imigração, eu não tenho isso, não tenho aquilo, então eu não posso ir para Nova Zelândia. O que acontece é que as pessoas, a gente precisa entender que isso não é amor de mãe. Imigrar não é amor de mãe. É uma troca comercial e econômica. O país é super desenvolvido, né? Tá entre os melhores índices aí, os 5 melhores índices em vários, acho que em todos os aspectos socioeconômicos. Você pegar a Nova Zelândia, está entre os desenvolvimento social, está entre os 5, no máximo entre os 10 no mundo. E isso tudo foi trabalhado através de índices muito sérios, né? Que o país sempre vem desenvolvendo. O que eles querem? Como a população, a gente sabe que a Nova Zelândia, como vários países do mundo desenvolvidos, a expectativa de vida é muito longa. A população idosa está aumentando, né? Então vai chegar uma hora que a pirâmide ali do serviço social, ali, do social income, ali, como se fosse o INSS da gente, não, o working income, vai passar por dificuldades. Então, o que eles buscam? Eles buscam profissionais qualificados do mundo inteiro que possam ocupar essas lacunas, essas profissões que eles buscam na economia do país. Com isso, o que eles oferecem? Eles falam, olha, a gente tem essas opções aqui, né, para vocês que querem vir, seja via estudo, seja via trabalho diretamente, enfim. Se você não tem ainda o inglês, tem que aprender, não tem como, o país fala inglês. Você vem, a gente quer a sua mão de obra qualificada e a gente tem isso aqui em troca, que é o nosso país, que são as melhores escolas estaduais e públicas, as melhores estaduais não públicas, os melhores hospitais públicos, melhor saúde pública, melhor segurança pública, enfim, tudo isso. Né? Então é uma troca, nada mais justo. Então, assim, não dá para você. Eu vejo muita gente reclamando que a Nova Zelândia não quer mais imigrante, o Canadá não quer mais imigrante, a Austrália não quer mais imigrante, mas não é isso. Assim, a gente tem que entender que eles querem, mas eles não podem querer qualquer um. Até mesmo o Brasil agora está tendo problemas, porque por causa da imigração da Venezuela, do Haiti ali, que, né, tem aquelas guerras civis ali, ditadura e tudo. O Brasil agora que está reclamando ali das fronteiras. Então, assim, por quê? Porque se vai gente que o país não escolhe assim, eu quero pessoas de TI à toa, aleatoriamente, eu quero engenheiros aleatoriamente. Eles escolhem isso porque são as lacunas. Se ele deixa entrar aqueles que eles não precisam, vai gerar um desequilíbrio socioeconômico. Alguém vai ficar desempregado. E aí, a gente sabe, a Nova Zelândia está desempregado, o governo paga a conta. O governo paga ali o auxílio-desemprego, né? Que no Brasil é de 6 meses, lá enquanto você estiver desempregado, você ganha. Só que tem vários benefícios, não é só auxílio-desemprego. Tem auxílio acomodação, auxílio comida, tem um auxílio, um monte de coisa. E é o que o governo não quer falar, né? Então aí eles vão moldando, né? Como é um cenário muito dinâmico, até o pós-pandemia, né? O reinício foi muito dinâmico, eles vão ajustando. Não é que o país fechou as portas, não, nada disso. Eles só estão desenhando os profissionais. Aí você me pergunta, mas que tipo de profissionais eles estão buscando? Porra, vai de A a Z. É muita gente que eles estão buscando. Agora, eles estão vamos dizer assim, eu diria que em todos os setores eles estão buscando, em todos. Porém, há funções, há cargos em determinados setores que eles agora falam assim, olha, a gente não está precisando de tanto. Então, é natural que eles dêem uma apertadinha. Esses trabalhadores temporários, por exemplo, se esvaziam, vão embora para casa, resolvem não ficar mais, ou o país começa a reaquecer novamente, né? A questão, por exemplo, de infraestrutura, e aí eles falam, não, a gente está precisando de novo, aí reabre. Mas as qualificadas, elas nunca fecharam, elas não vão fechar, elas nunca fecharam, não fecharam e não vão fechar, nunca essas qualificadas, porque são profissões que vão precisar sempre no mercado. São profissões que vão fazer o país crescer economicamente. É mão de obra qualificada. Aí, Antônio, que tipo, por exemplo, de profissões hoje tão difíceis, que o país não quer tanto? São as profissões do tipo lavador de prato, faxineiro, trabalhar na construção, mas assim, sem função determinada, por exemplo, que a gente chama de labor, seria aquele cara que ajuda em qualquer coisa, limpa o chão, carrega placa de drywall, de gibe, sei lá, né? Mas, por exemplo, pintor. Pintor é qualificado. Colocador de piso é qualificado. Carpinteiro, são mão de obras que a gente chama do comércio, né? Do trade. Então, essas todas são qualificadas. Acima disso, aí você vem os cursos, aí vem os níveis, né, técnicos, engenheiro, vai ser engenheiro técnico de engenharia,
técnicos em geral de um monte de coisa. E aí você vai para o nível 1, você vê profissionais de TI, profissionais de telecomunicações, engenharia, professores, auditores. Cara, mas sim, eu chuto que tem mais de 400 ocupações que são tranquilamente consideradas qualificadas. O que acontece? O brasileiro ele é qualificado, muito qualificado. O brasileiro que quer imigrar, né? É aquela classe social, classe média, né? Que não aguenta mais patinar aqui, andar e não sair do lugar. E ele fala, a gente quer uma vida melhor, né? Ele entende que tem um perfil, mas ele se depara com um problema que é o nível de inglês. E aí, se você não tem um nível de inglês, você não consegue se ascender a pirâmide ali socioeconômica. Você não consegue. Um engenheiro fera, o cara 10, 15 anos de experiência em rodovias, por exemplo, ferrovias, mas não fala inglês. Aí você fala, como é que eu vou trabalhar como engenheiro? Você tem que estudar. Só que aí o brasileiro não tem muita paciência. Esse é um dos problemas que a gente tem. Não tem muita paciência. Vou estudar 4 meses. 4 meses, se você não tem inglês, você não vai conseguir um inglês suficiente para chegar numa entrevista e mandar bem numa entrevista. Aí vai no meio do caminho e arruma o quê? Um trabalho de cleaner, um trabalho de housekeeper, um trabalho de lavador de prato, um trabalho de garçom. Aí esquece tudo. Tudo aquilo que ele projetou, ele esquece. Porque aí ele vai começar a ganhar e paga bem, né? Paga aí hoje 29,66 a hora. Ele fala assim, pô, eu não vou conseguir aprender. Porque a gente sabe, se você não estuda, não tem a base, o inglês que você aprende no dia a dia não é um inglês suficiente para você mandar bem num ambiente profissional. Não né? é. Não é. Né? Você pode até estudar ali 6, 8 meses, e aí você tem a base boa, aí você vai praticar na rua, aí legal, aí você desenvolve. Mas sem a base, você vai aprender um inglês do dia a dia, aquele inglês de rua, que não vai te levar a lugar nenhum. E aí vem aquela questão, né, do que você aí é o reflexo das 6 pessoas que estão à volta de você. Então, se você trabalha num restaurante lavando prato, você começa a ser absorvido por aquela galera que está do seu lado. O seu mundo vai ser lavar prato no restaurante. Aí o que você vai almejar? Pô, eu vou almejar virar chefe. Porque é o que está mais perto ali, né? Você não vai. Se você era um gerente, um engenheiro no Brasil, você não vai. Você esquece que você tem que almejar ser engenheiro na Nova Zelândia. Você fala, não, vou almejar ser chefe, vou almejar ser garçom, sei lá. E aí você foge completamente daquele planejamento que você tinha inicial. E era só se esforçar um pouco mais, ter um pouco mais de planejamento, paciência, para estudar ali 6, 8 meses, para se tornar, para poder conseguir mandar bem numa entrevista, porque é o que peca, porque o brasileiro, o problema do brasileiro não é a qualificação. O problema brasileiro é o falar inglês. E assim, e a questão... Antônio, só para mim dar um adendo, assim, porque a gente esquece também que a gente está competindo com imigrantes de outros países, né? Imigrantes dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, que já falam inglês como Sim. a língua mãe deles. África do Sul. África do Sul, tem bastante. Exatamente. Tem muitos que não falam. E o brasileiro também tem a questão, que eu vivenciei muito isso, é a síndrome do vira-lata, né? Eu acho que isso aí tem muito do colonialismo que a gente, né, sempre foi e continua tendo essa mentalidade de colonizados. Aí a gente olha para aquele cara que é europeu, olha para o japonês, para o chinês, para o coreano, e a gente fala, esses caras são melhores que a gente. E não são. Mas o brasileiro acha que, assim, eu não estou com inglês bom ainda, eu não vou conseguir fazer uma entrevista, fica com medo. Óbvio, isso é a regra geral, tem suas exceções, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo os brasileiros conseguindo subir na pirâmide. Graças a Deus já tem muitos já. Como eu fui para a Nova Zelândia muito cedo, a Nova Zelândia é um país, é um destino de migração brasileira tardia, né? Antes. Enquanto a Austrália já tem décadas, Estados Unidos, Canadá tem décadas, a Nova Zelândia não tem 20 anos de imigração brasileira. Eu cheguei em 2003 na Nova Zelândia, não tinha quase brasileiro. Na minha escola eram 3 brasileiros estudando, na escola inteira, com mais de 400 alunos. Naquela época você não via brasileiro na pirâmide social. Aí a galera vai chegando, né, e vai conseguindo subir. Eu fico muito feliz com isso. Mas a Nova Zelândia, ela tem os seus caminhos claros para emigrar. Que hoje a gente fala aí de Green List, que são as profissões em alta demanda, né, em alta escassez, os profissionais, né, em escassez, e tem a SMC, que é Skill Migrant, que é a categoria de pontos. Eu recebo muito contato de pessoas falando assim, Antônio, eu sou profissional de TI, engenheiro, minha profissão está na Green List e eu quero saber como é que eu faço para aplicar o visto para migrar. Eu falei, não é assim, cara. Se fosse assim, estava ótimo, assim. Não é difícil, de verdade, não é difícil, mas não é tão fácil como as pessoas pensam, né?
Eu acho que o mais difícil é até a questão emocional e psicológica do que o processo propriamente. A jornada ela acaba sendo mais difícil. Eu até brinco assim que eu acho muito mais seguro aplicar uma residência ou um visto de trabalho do que aplicar um visto de estudante, por incrível que pareça. Porque o visto de estudante, por exemplo, ele é uma aplicação subjetiva. Você tem que comprovar para a imigração, para o governo, o seguinte: olha, eu sou um estudante genuíno, eu quero ir para fazer isso de verdade. Né? Então, é algo subjetivo. Você tem que contar uma carta, fazer uma carta de intenção, contar uma história, apresentar fatos. A imigração vai olhar e falar: ok, você considera que você seja um estudante genuíno, suas intenções são genuínas, está aqui o visto estudante. Hoje pode falar não. Graças a Deus, a minha taxa de aplicação de visto está mais de 98%, está ali perto dos 99%, porque também 100 é impossível, né? E o visto de trabalho, assim como a residência, é preto no branco ali, é quase que uma ciência exata. Você vai olhar e falar assim: olha, os requisitos são esses. Você tem isso? Ah, eu tenho. Então, é claro, a gente não pode prometer aprovar o visto, porque é crime na Nova Zelândia, né? Mas a gente falou: olha, a não ser que você tenha algo, esteja escondendo algo de mim, seja na questão de saúde ou na questão criminal, que eles venham descobrir, e aí o seu visto pode ser negado. Mas, no geral, se você atende aos requisitos, está ali, não tem o que questionar. São fatos. Visto de partner, a mesma coisa. São fatos documentados, fatos documentados. E a residência é a mesma coisa, fatos documentados. Você tem que ter ali. Por exemplo, via SMC, um cliente que é programador, engenheiro de software. Aí você vai na Green List, porque a Green List ela é muito individualizada, né? Para cada profissão, eles têm um requisito. Então, se você for na área de TI, é um requisito. Se você for na área de engenharia, é outro requisito. Se você for em auditor, é outro requisito. Se você for em professor, é outro requisito e assim por diante. Já na SMC, não. É uma regra para todo mundo. Então, o que acontece? Às vezes o cara a profissão da pessoa está na Green List, mas ela não atende aos requisitos da Green List. Daí, o que ele tem que fazer? Tem que ir via SMC. E muitas vezes, até a via SMC acaba sendo mais rápido do que a Green List. Tem que olhar cada caso a caso. Mas, por exemplo, ilustrando aqui, o cara é engenheiro de software. E aí ele recebeu uma oferta de emprego e ele fala: pô, Antônio, minha profissão está na Green List. Eu consigo migrar via Green List? Aí eu vou olhar lá e falar assim: olha, na Green List está dizendo que para você migrar por lá, você tem que ter um salário de $65 a hora. Quanto você recebe? Ah, eu recebo 50. Então você não está via Green List. Se você é engenheiro de software, tem um emprego como engenheiro de software, mas você não vai via Green List. Porque Green List está te pedindo $65 a hora. Então você vai ter que ir via SMC. Entendeu? Então é assim que funciona. Óbvio, o inglês 6,5 no IELTS é um requisito para qualquer categoria que você vá seguir, seja Green List, seja SMC. Não tem como fugir disso. Aí, por exemplo, via SMC, a imigração ela simplificou demais, assim, está muito simplificado, está até simplificado demais, assim, o próprio governo agora, né, que a gente, para as pessoas que não acompanham há muito tempo a história da Nova Zelândia recente, nós tivemos o Labour foram 3 mandatos, né? Isso, 3. 2 com a Jacinda e... Isso. na verdade foram 2 com a Jacinda, mas daí ela saiu e daí entrou outro primeiro-ministro. Isso. Todas essas regras que a gente tem hoje praticamente na residência foram criadas pelo Labour. E agora entrou o National. E aí o National, obviamente, vai mudar porque eles têm outras visões. E aí eles já disseram que para o ano que vem eles vão revisar de novo o SMC. Tanto a SMC quanto a Green List. Mas essa revisão eu acredito que seja até benéfica. Porque, por exemplo, a categoria SMC até julho do ano passado era o formato antigo. O formato antigo, você tinha um monte de fatores que davam pontos. Fatores como idade, experiência de trabalho no seu país de origem, nível de qualificação, se você estava em Auckland ou estava fora de Auckland. Enfim, tinha um monte de fatores. Você tinha que fazer 180 pontos. E no item qualificação, que era um dos fatores que pontuavam, eles começavam a conceder pontos a partir da qualificação nível 3, que é certificado. Quando eles resetaram tudo, a gente tinha aí, acho que podia chegar a 15 fatores de pontos no formato antigo. No formato novo, a gente tem 3 fatores, na verdade 4. Só que um deles é específico para as profissões que exigem registro profissional. Então, por exemplo, a área de saúde, né, a área médica, algumas eletricista, as áreas que exigem registro profissional. E os outros 3 seriam qualificação, salário e tempo de trabalho na Nova Zelândia.
Zelândia. O tempo de trabalho do país de origem já não conta mais. E você tem que fazer 6 pontos. Eram 180, agora são 6 pontos. Então mudou muito, mudou completamente o peso, né, dos fatores, enfim, mudou a quantidade de fatores e o peso dos fatores. Então hoje você tem, enquanto que no formato anterior, você tinha ali qualificações a partir do nível 3, né? Para quem não sabe, a Nova Zelândia, para não confundir a cabeça das pessoas, né? A Nova Zelândia, tudo para ela, a Nova Zelândia adora nomenclaturas numerais. Então você vai ver as qualificações, ao lado das qualificações sempre vai ter um nível. Então, por exemplo, bacharel é nível 7, pós-graduação é nível 8, mestrado é nível 9, doutorado é nível 10. E os níveis 3, 4 e 5 seriam ali equivalentes a certificados, cursos técnicos. Com esse novo formato, a imigração eliminou qualquer coisa que seja abaixo de bacharel. Nem tecnólogo pode mais. Se o cara tem um tecnólogo aqui, por exemplo, estou com vários clientes que têm tecnólogo no Brasil, e eu falei, olha, faz uma pós online. Já faz uma pós online de 9 meses aí, de 8 meses, que você vai conseguir se tornar elegível, você vai se tornar elegível do ponto de vista da qualificação, né? Fazendo essa lupa na qualificação, você vai sair do nível 6, porque tecnólogo é nível 6 na Nova Zelândia, direto para o nível 8, porque no Brasil você pode fazer o tecnólogo e depois a pós. Uhum. E aí você já resolve isso. E aí, após qualquer pós de 360 horas, em qualquer área, enfim. Antigamente, outra coisa, antigamente era exigido que a sua qualificação fosse na sua área, você não podia mudar. Hoje, se você for formado em psicologia e trabalhar como chefe, não tem problema. Isso aí flexibilizou. O que acontece? Tem a faixa de profissionais que é extremamente importante para a economia, que é a faixa do trade, o comércio em geral, mecânico de automóvel, a diesel, a gasolina, eletricista de automóvel, carpinteiro, pintor, colocador de piso, colocador de telhado, motorista de cargas também, motorista tem muita demanda. Cargas, bombeiro hidráulico. Cara, assim, tem muita gente que são profissões consideradas qualificadas, né, que está ali no grupo de cima das profissões consideradas qualificadas. Porém, por natureza da profissão, o cara não consegue fazer um bacharel. Não consegue. Se você é pintor, você não vai fazer um bacharel. Não existe. Se você é carpinteiro, você não vai fazer um bacharel em carpintaria. Então, essa galera, ela não consegue ganhar os pontos via qualificação. E aí, lembrando, a gente tem três fatores: qualificação, salário e tempo de experiência. Você precisa fazer 6 pontos. Você não pode somar qualificação e salário. Você só pode somar qualificação e tempo de trabalho, ou salário e tempo de trabalho. 1 e 2 não soma. Soma 1 e 3 ou 2 e 3. Nas qualificações, você tem lá, se você tem um bacharel, você tem 3 pontos. Se você tem pós, você tem 4 pontos. Se você tem mestrado, você tem 5 pontos. Se você tem doutorado, você tem 6 pontos. No salário, se você ganha 1,5 da média nacional, você ganha 3 pontos. Que seria o valor de quanto? O valor de 44,49 centavos a hora, se eu não me engano. Se você ganha o dobro, 4 pontos. Se você ganha o triplo, 6 pontos. E aí tem o último fator, que é trabalho. Se você trabalha 1 ano, você ganha 1 ponto, 2 anos, 2 pontos, 3 anos, 3 pontos. É o máximo. Não passou de 3 anos, não ganha mais pontos. Aí você pensa, um cara que é pintor, ele não tem um bacharel. Aí ele fala, putz, eu não consigo pontos via qualificação. Daí ele vai ter que vir o quê? Para chegar nos 6 pontos? Via salário. Quando que, na Nova Zelândia, um pintor vai ganhar $45, acho que no mundo inteiro, em nenhum lugar do mundo inteiro, um pintor não vai ganhar $45 a hora. Não vai. Isso é salário da galera de TI, né? Galera que está lá em cima no topo da pirâmide lá, da escassez. E aí eu achei legal isso do governo, a ministra, né? A Eric Stanford, que já teve um evento com ela, há 2 semanas atrás, mais ou menos, e ela citou isso. Ela falou assim, eu não esqueci do trade. O trade é muito importante para a economia e eu prometo que em 2025 nós vamos revisar tanto a Green List quanto a SMC para que a gente possa propor um caminho mais honesto, mais justo para o pessoal do trade, para o pessoal dessas profissões técnicas, né, de formação técnica. Porque hoje eles não conseguem, eles têm um visto de trabalho e eles estão aguardando as mudanças para eles se tornarem elegíveis, porque eles sempre foram elegíveis a aplicar para residência, né? E hoje eles não estão conseguindo. Então eles estão, como o visto de trabalho deles normalmente é de 5 anos, eles têm tempo de sobra aí para aguardar a imigração fazer os ajustes necessários, que vai ser em 2025. Não vai ser esse ano, eles já falaram, porque esse ano eles têm outras prioridades,
né, para ajustar a questão da economia ali. Mas em 2025 eles vão revisar e vão melhorar isso aí. Sim, Então, Antônio, e aqui é só para falar de outra lista também, que é das profissões quando tinha um visto de trabalho por accredit. O teu empregador era accredit, que mudou bastante, né? Hoje em dia, algumas profissões precisam de inglês e tudo. Tu acha que isso atrapalhou bastante quem talvez conseguiria um visto de trabalho para vir para Nova Zelândia por accredit ou não? Ou melhorou? Então, a questão do accredit é justamente o que eu comentei agora há pouco, que a imigração falou, olha, eu não estou precisando mais dessa faixa de trabalhadores no momento. Eu não estou. Porque, na verdade, ela não dificultou. O que ela fez? Vamos lá, dando um pouco de embasamento para o pessoal entender o que eu vou explicar na sequência. Todas as profissões da Nova Zelândia, quando eu falo profissões, na verdade, a palavra utilizada pela indústria é occupation, né, que seria ocupação. Então, em ocupação, a gente entende como cargo, como função, como profissão. Tudo isso está dentro de ocupação. Existe uma lista chamada ANSCO, tá, que significa Australian New Zealand Standard Classification of Occupations, que é uma lista que a Nova Zelândia e a Austrália utilizam, que é uma classificação das ocupações. E a ANSCO, ela classifica as ocupações em 5 níveis. O nível 1 é o mais alto e o nível 5 é o mais baixo. O grupo de cima, que é o grupo bom, são os níveis 1, 2 e 3. O grupo de baixo, que não é tão bom, são os níveis 4 e 5. O que eles dificultaram, agora recentemente, são os níveis 4 e 5. Uhum. Os níveis 1, 2 e 3 continuam praticamente a mesma coisa. E quais foram as últimas regras? A imigração passou a exigir, essa regra vale para todos os níveis, são 5 níveis. A imigração passou a exigir o seguinte, olha, eu exijo que o aplicante tenha pelo menos 3 anos de experiência, independente da função que você for aplicar. Porém, se você tiver pelo menos um bacharel em qualquer área, não precisa ser necessariamente na área que você está aplicando o visto. Um bacharel em qualquer área, esse bacharel ou superior, né? No mínimo bacharel para cima, pode substituir os 3 anos de experiência. Tá? Porém, se a sua qualificação for abaixo de bacharel, por exemplo, um tecnólogo, um técnico, né, de 2 anos aí, a qualificação ela precisa ser na área do trabalho que você está aplicando e ela precisa ser validada pelo NZQA, tá? Enquanto que o bacharel é só uma tradução, é o suficiente. Então, por exemplo, se eu estou aplicando para uma vaga de chefe, se eu tenho um bacharel em administração, já está valendo. Mas se eu tenho um tecnólogo e não um bacharel, esse tecnólogo vai ter que ser em gastronomia. Por exemplo, você vê, vamos trabalhar de enfermagem, né? Se fosse um bacharel em enfermagem, não tem problema você trabalhar como enfermeira, você automaticamente já estaria validando ali sem necessariamente validar com a NZQA. Mas se você tem um técnico em enfermagem, por exemplo, essa qualificação teria que ser validada pela NZQA. Tá? Uhum. Essa é uma regra. A outra regra é o seguinte: para as qualificações 4 e 5, além dos 3 anos de experiência ou qualificação, o aplicante tem que apresentar um IELTS nota 4, que é uma nota bem baixa, vamos dizer, é muito baixa. É óbvio, aquele cara que não tem 0 em inglês, ele não vai conseguir, mas é uma nota baixa. Ou o PTE, né, que é um teste que vem crescendo muito, a popularidade dele na Nova Zelândia, é o PTE, que seria a nota 29, seria o equivalente ao IELTS 4. Tá? Então, hoje a gente tem essas 2 regras que foram adicionadas ao Accredited Employer Work Visa, né, que é o visto que você falou. Então, repassando, se for para todos os níveis, ou você tem 3 anos, ou você tem uma qualificação, que se for bacharel para cima, pode ser em qualquer área. Se for abaixo de bacharel, tem que ser na área que você está aplicando o visto e precisa ser validada pela NZQA. E para as ocupações níveis 4 e 5, tem que fazer a prova do IELTS ou do PTE. É isso. Antônio, quais são as profissões de níveis 4 e 5? Dishwasher, housekeeper, cleaner, garçom, todas essas ocupações que a imigração falou. Eu não estou precisando dessa galera agora. Não, a gente não está. Já encheu. Tem muita gente trabalhando nessa função, que foi quando reabriram as portas pós-pandemia e deram vistos aí de 3 a 5 anos. Então, os setores da economia não estão precisando mais desse tipo de trabalhador. Naturalmente, não está precisando. Para que vai deixar aberto?
para gerar mais problemas sociais, entendeu? É natural que isso aconteça, porque são profissões que qualquer um pode fazer. Por isso que são consideradas menos qualificadas. Uma profissão de TI, um engenheiro, quem faz é o quê? É um profissional de TI. É um engenheiro, não é qualquer um que faz. Agora, qualquer profissão, ser faxineiro, você aprende em um dia, você aprende. Ah, tem que limpar onde? Tem que limpar aqui. Trabalhar lavando prato, qualquer um aprende. Trabalhar de garçom, qualquer um aprende. Você não precisa de qualificações. Aí uma outra restrição que eles criaram é o seguinte, para essa galera do nível 4 e 5, que eles restringiram por não precisar tanto no momento, é que esses vistos também não podem conceder visto de partner para a família, né? Então, se eu pego, por exemplo, um trabalho agora de housekeeper ou de dishwasher, mesmo que eu ganhe a média nacional 29,66, $30 a hora, $31 a hora, esse meu visto agora vai ser de 2 anos e não mais 3 ou 5, como já foi agora, recente, no passado recente. E eu não posso mais, por exemplo, oferecer esse visto para minha esposa. Não posso mais colocar o meu filho na escola gratuitamente. Entendeu? Agora, para os níveis 1, 2 e 3, que é o grupo de cima, que é o grupo que imigra. Porque o nível 4 e 5 nunca imigrou. As pessoas que ficavam nesses vistos, elas ficavam ali e elas tinham um tempo de vida. Ela ia acabar o ciclo dela em algum momento. E são as pessoas que vão embora falando mal. Isso sempre aconteceu. Por que elas vão falando mal? Porque elas não quiseram entender como funcionam as regras. Elas ficavam num visto que nunca daria para elas possibilidade de imigrar. E elas nunca procuraram a regra do jogo. Se você não sabe a regra do jogo, você entra no jogo, as chances de você perder são grandes. Né? Entendeu? Então, essa galera hoje é a mesma galera que lá atrás também não conseguia imigrar. Não conseguia. O que o governo fez, ele falou assim, olha, eu quero gente que venha, pelo menos no momento. Isso é muito volátil. Né? Isso aí muda. Muito volátil. Né? Eles vão ajustando conforme a economia vai respondendo. Eles falam, olha, eu preciso de gente que venha para ficar, para imigrar de verdade, para ficar aqui, para ter compromisso com o país. Eu não preciso de gente que fique aqui só temporariamente. Porque temporariamente não vai me trazer o longo prazo que eu preciso. Entendeu? Então, foi o que eles criaram. Isso aí, de repente, ano que vem pode mudar. Eles podem voltar atrás, ou podem facilitar um pouco, dependendo do que eles virem, do que eles entenderem. E, Antônio, e outra coisa que mudou também agora recentemente foi o preço das aplicações de visto, né? Aumentou bastante o de estudante também, que é um visto que o pessoal também usa bastante para imigrar. E aqui tinha uma pergunta também sobre o Working Holiday Visa. Tu acha que eles vão mexer também nesse? Não. Não? Não, o Working Holiday Visa não mexe, não. Eu raramente olho, não vou falar nunca que a palavra é muito forte, mas eu raramente olho as mudanças de forma negativa. Porque eu tenho que entender que o governo está fazendo o melhor para o país e que dentro daquelas regras que eles criam, para as pessoas porque assim, não tem como você agradar todo mundo, não tem como você falar assim, olha, todo mundo pode vir aqui eu preciso de todo mundo, venha do A ao Z, venha. Não é assim. Então, dentro das diretrizes que eles criam, dos filtros que eles criam, sempre vai ter um grupo que eles estão beneficiando. E é em cima desse grupo que a gente tem que trabalhar. Desculpa, vai ter sempre alguém de fora. Sempre. Isso é no mundo inteiro, não é só na Nova Zelândia, no mundo inteiro. Na escola, na escolha do time de futebol, sempre vai ter aquele que vai ficar de fora. E aqueles que são os escolhidos, os perfis escolhidos, a imigração sempre vai buscar a forma de facilitar para eles. Você pode ter certeza. Quem está dentro do perfil tem facilidade. Quando eu falo facilidade, não é tornar o processo fácil. É tornar o processo acessível ao ponto que você consiga realmente sair do ponto A ao ponto B, que é a residência, que é se tornar elegível para a residência. Né? É claro que a jornada não é fácil. Né? É investimento, a gente sabe que é investimento. Tem toda uma insegurança, questão emocional, questão mental, questão de saúde. Né? As inseguranças, será que vai dar certo, será que não vai? A vida do imigrante não é fácil. Eles criam as regras para mostrar o caminho. Olha, o caminho é esse aqui. Siga esse caminho que você vai conseguir. É muito claro isso na Nova Zelândia, é muito claro. Se você não tem o inglês, obviamente você tem que começar pelo inglês. Sem o inglês você não vai a lugar nenhum. Mas está ali, ó. Você tem um visto de trabalho, se você for via mestrado, você tem um pós-estudo de 3 anos, que abre muitas portas para você no mercado de trabalho, porque você vai ter o próprio visto de trabalho aberto. Pode trabalhar para qualquer empregador, né, sem restrição. Você consegue um emprego qualificado, nível 1 com 1, 2 e 3.
Se você for via Greenlist, você vai direto via Greenlist. Se você não for via Greenlist, você vai SMC. Você somos 6 pontos. Ah, eu terminei o mestrado, eu tenho 5 pontos. Eu só preciso trabalhar 1 ano na Nova Zelândia no emprego qualificado, eu chego nos 6 pontos. Então, é muito claro, você sabe? É muito é ciência exata. Aqui tem uma pergunta para a gente começar a responder as perguntas. Se estão sendo mais rigorosos quando entrega a documentação para aplicar qualquer tipo de visto. Tu tem notado que a imigração está mais chatinha, assim, ou tá a mesma coisa, como sempre foi, de olhar todos os detalhes? Então, o que acontece? Alguns vistos, eles estão um pouco mais chatos. Por exemplo, tem muita gente que chega como turista, né? Para poder conseguir um emprego lá ou para aplicar até um visto de estudante de lá. Se você recebe um visto de turista na entrada de 3 meses. Sempre foi super tranquilo você estender por mais 3, depois, porque o máximo de tempo que a pessoa pode ficar como turista na Nova Zelândia são 9 meses. E aí você vai estendendo mais 3 e mais 3. Né? São mais 2 extensões. Sempre foi super tranquilo estender esse visto. Porque a imigração já sabe que tem uma galera entrando, na entrada do país, o cara pergunta: o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer turismo. A Nova Zelândia tem um termo para qualquer tipo de visto que você aplica, tem um termo chamado bona fide, que é o aplicante genuíno. Então, tudo que você aplica, eles vão verificar se você é genuíno para aquele tipo de aplicação. Aí você entra e fala assim, lá na entrada, aí pergunta: o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim fazer turismo. Sou turista. Tudo bem. Welcome to New Zealand. Entrou. Só que você não foi, na verdade, procurar fazer turismo. Você foi querer trabalho. E aí você passou 3 meses, talvez você não tenha conseguido sucesso, né, em arrumar um trabalho naqueles 3 meses, e você fala: não, eu vou estender por mais 3. Daí a imigração fala assim para você: então você me mostre o que você fez de turismo esses 3 meses. Aonde você esteve? Cadê fotos? Cadê roteiro? Cadê reservas? Fala: não, peraí, então você falou para a gente lá atrás, na entrada, que você era turista, mas você não estava turistando. Você está, na verdade, aqui com outras intenções. E eles não precisam ter provas. Basta ser suspeito. Se você deixou de fazer alguma coisa que você disse que faria, é porque você tem outras intenções que não são aquelas, naturalmente. E aí eles estão apertando bastante essa renovação de turista quem está na Nova Zelândia. Agora, estudante, trabalho, tá tudo normal, cara. Os trabalhos níveis 4 e 5, não sei se o pessoal já sabe, né? Mas assim, a gente hoje, para aplicar um visto de trabalho, a gente tem que passar por 3 etapas. O Accredited Employer. Então, você tem a empresa tem que se tornar accredited, né? Que aí isso aí é uma vez por ano só, todo ano e vai renovando. Mas para a vaga propriamente dita, você tem que fazer um processo chamado job check, que é o anúncio da vaga, tem que fazer um relatório dizendo, mostrando quem aplicou, quem aplicou, se tem algum residente ou cidadão que aplicou para a vaga, por que não contratou ele, tem tudo isso, toda essa história. E aí, uma vez que o job check, a imigração fala assim: ok, seu job check está aprovado, você pode contratar um estrangeiro. E aí é a aplicação do visto propriamente dita, do visto de trabalho. Para as ocupações níveis 1, 2 e 3, tá normal, nada mudou. Para as 4 e 5, que é aqueles que eles não precisam, no momento, está mais rigoroso. Não que eles vão negar, mas eles vão, assim, o rigor imposto ali no processo está bem alto agora. Aqui, Antônio, tem um barbeiro falando que já está 1 ano aqui trabalhando e tem um valor legal de salário. Eles que têm saída ainda para ele conseguir a residência, ou essa profissão já rodou? Cara, barbeiro é técnico. Barbeiro, então. O barbeiro, ele é nível, se não me engano, nível 3, o barber, né? Nível 2 ou 3, cara. Então ele tá no grupo de cima, ele tá no grupo dos qualificados. Só que eu imagino que, por ele ser barbeiro, você não tem bacharel em barbearia. Ele deve ter um curso técnico, que é natural da profissão. Daí o que eu falo para ele? Aguarde que ano que vem vai vir novidades. E eu espero que sejam novidades boas, segundo o que a ministra da Imigração falou aí há 2 semanas atrás, vão ser novidades boas para o pessoal do comércio. O barbeiro está dentro dessas profissões. Foi até bom comentar, porque eu falei vários, não falei barbeiro. Mas está dentro desse grupo aí, do trade. E também no começo do ano que vem vai ter alguma mudança para facilitar a aplicação de residência ou não? Foi uma pergunta aqui que recebemos. Ó, difícil saber, mais né? fácil do que tá, de verdade, hein? Mais fácil do que tá para aplicar residência, só se você chegar no aeroporto e já receber ela. Porque tá, assim, tá muito simplificado o processo. Antigamente levava 9 meses, 1 ano e meio, dependendo da época do ano, né? Dependendo da quantidade de aplicações. Já teve vezes de demorar 2 anos o processo de residência. O meu, em 2005, levou 9 meses. 2005, hein? Hoje leva 3 a 4 meses o processo de residência. Tá muito rápido.
você precisa é atender os requisitos. Você precisa entender se você tem o perfil que o país busca. Porque se não tiver, não adianta. Você vai olhar para a Austrália, ela fala assim, Austrália, eu tenho o perfil que você quer? Não tem? Não adianta. Vai falar para o Canadá, você tem o perfil? Eu tenho o perfil que você quer, Canadá? Não tem? Não adianta. Tendo o perfil que o país quer, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, enfim, todos esses países aí que buscam imigrantes, tendo o perfil, você vai chegar lá. Dá para chegar. Tem que ter paciência. Mas assim, o ciclo hoje está bem mais curto. Tá sim. Está bem mais curto. Se você pega, eu tive famílias que aplicaram os vistos comigo. Eu fico muito feliz porque eu participei da jornada inteira. Famílias que foram fazer, porque o mestrado, para quem é família, né, com filhos, é o melhor programa que existe. Então, você vai lá fazer um mestrado de 1 ano, agora tem mestrado de 1 ano, antigamente era 1 ano e meio, 2 anos, agora tem mestrado de 1 ano, então encurta, né, o processo, mais ainda. Você faz lá 1 ano, 1 ano e meio de mestrado, o partner sai daqui com visto de trabalho, o cônjuge sai daqui com visto de trabalho aberto, podendo trabalhar em qualquer lugar, as crianças estudando de graça, numa escola. Terminou o mestrado, você vai aplicar para 3 anos de visto de trabalho aberto. O partner também aplica para mais 3 anos de visto de trabalho aberto. As crianças, mais 3 anos de visto de estudante, dependente, gratuito, doméstico. Vários clientes meus terminaram o mestrado, conseguiram um emprego qualificado, ali nível 1, 2 e 3 da ANSP. Deu 1 ano, aplicou para residência. Vários já conseguiram. Vários. E galera que chegou, que entrou logo no pós-pandemia, ali, assim que abriram, né, as vagas, terminaram o mestrado, já aplicaram para o visto de pós-estudo, já conseguiram o emprego, completaram 1 ano. Eu tenho aí uns 4 ou 5, mais ou menos, em processo, né, que já foram aplicados, estão só aguardando ser processados, e tive uma meia dúzia aí que já receberam a residência. Ótimo. Entendeu? E aqui, essa pergunta também é interessante, que o titular do Work Visa, só o titular do Work Visa pode aplicar, solicitar residência, ou se o partner tiver os requisitos para residência, pode inverter. Eu vim com o meu marido tendo Work Visa e depois a gente inverte, pode? Pode inverter. O fato de você ter um aplicante principal e um partner num visto de trabalho não significa que eles não possam se inverter numa residência. Vamos supor que eu estou na Nova Zelândia com minha esposa, eu consegui um visto de trabalho, eu sou, sei lá, sou barbeiro, vamos lá, sou barbeiro. Minha esposa tem um visto de trabalho aberto, mas ela tem um mestrado em pedagogia. Tem um mestrado em pedagogia. Daí ela começou a trabalhar num daycare. Conseguiu lá aplicar o registro dela e tal, bonitinho para lá. Ela com um mestrado trabalhando 1 ano numa preschool, ela vai ter os 6 pontos para aplicar para residência. Uhum. E eu sou o aplicante principal do visto de trabalho. Ela é minha partner. Não tem problema nenhum. E teve alguma alteração no Interim Visa? Por exemplo, eu estou de estudante, quero continuar a estender meu visto de estudante, daí fica no Interim, ou de estudante para alguma profissão da Green List, um Work Visa na Green List. Mudou alguma coisa nos vistos de Interim ou continua igual? Não, o Interim, ele não tem uma única condição. Ele tem várias condições. As condições do Interim vão depender da combinação do visto que você tem no momento versus o visto que você vai aplicar. Uhum. Assim, não dá para a gente fazer todas as combinações, que nem de cabeça eu sei, mas via de regra é o seguinte: se você está aplicando para um visto igual ao que você possui, o Interim mantém as condições do visto atual. Então, se eu tenho um visto de estudante com permissão de trabalho, por exemplo, de 20 horas semanal, e eu estou aplicando para um outro visto de estudante, o meu Interim vai me permitir continuar trabalhando, estudando e trabalhando 20 horas semanal. Se o visto atual e o visto que você está aplicando forem diferentes, normalmente, via de regra, o Interim vai ter uma condição de visto de turista. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou aplicando de estudante para um trabalho, se o meu de estudante vencer e o de trabalho não tiver, porque o Interim ele só é emitido, isso que as pessoas às vezes se confundem. O Interim, você não pode solicitar ele. Ele é automaticamente emitido pelo sistema da imigração lá, quando o visto atual venceu e o novo visto não foi ainda processado. Porque a função do Interim é manter você na Nova Zelândia legalmente enquanto você aguarda o novo visto. Então, se o visto atual for diferente do visto que você está aplicando, normalmente o Interim tem condições de visto de turista. Então, pronto, eu tenho um visto de estudante, apliquei para o de trabalho, o visto de estudante expirou. O Interim o meu Interim, nesse caso, vai ser turista. Eu não vou poder trabalhar. A única condição que muda é quando você tem qualquer visto e está aplicando para estudante. Por exemplo, eu entrei como turista e apliquei para um visto de estudante na Nova Zelândia. O meu Interim, nesse
caso, ele vai ter ele vai ter as condições parciais de um visto de estudante. Ou seja, ele vai permitir que eu comece o curso, mas ele não vai me dar a permissão de trabalho. A permissão de trabalho só vai quando o visto de estudante for de fato emitido, aprovado e emitido. Mas eu já posso começar o curso. E quem é TILE nível 3 e já está aqui há 2 anos na Nova Zelândia, a pessoa já pode pensar em aplicar residência, direto para residência ou não? Por enquanto, não. Tyler é nível 3, é como pintor. Colocador, eu falei do Tyler, eu falei colocador de piso, né? O Tyler é colocador de piso. Ele está nessa galera do trade, que em 2025, ano que vem, a imigração vai criar, ou ela vai aumentar a acessibilidade para essa faixa via SMC, ou eles vão criar algo pela Green List, um grupo especial pela Green List. Agora, é muito importante, você falou, eu já estou aqui há 2 anos. O tempo, por si só, ele não importa. Ele não vai... Desculpa. O tempo, por si só, ele não é determinante a sua elegibilidade. Porque, por exemplo, hoje, se você for via SMC, o seu tempo de trabalho só conta se você estiver ganhando a média nacional. Da época que se aplicou o visto. Né? Pode ser que daqui a 2 anos atrás, a média nacional, se eu não me engano, era 27,70. Se eu não me engano. Se você ganha esse valor, que é o valor da sua média nacional da época, esse tempo está contando. Os 2 anos está contando dentro das regras SMC. Agora, se você ganha algo abaixo da média nacional, esse tempo de trabalho não conta. Por exemplo, estava com um cliente agora, terminou um mestrado, conseguiu um trabalho que é nível, se não me engano, é nível 2, só que por ele ter um visto de trabalho aberto, o empregador não é obrigado a pagar ele a média nacional, que é 29,66. Estava pagando ele 28. E ele estava crente que ele estava contando esse tempo para a residência dele. Ele falou, pô, só falta... Ele já tinha trabalhado uns 4 meses. Ele falou, só falta mais 6 meses e eu vou chegar num 1 ano de trabalho com o meu mestrado, vai dar 6 pontos. Daí ele veio falar comigo, eu falei, não, cara. Você tem que conversar com o seu empregador, ele tem que te pagar no mínimo 29,66, senão não vai contar o tempo para a residência. Então, o salário está vinculado a combinação de nível ANSCO, 1, 2 ou 3, versus salário. Tem que ser no mínimo 29,66 para contar o ponto de tempo de trabalho, né? Essa aqui, eu acho boa essa pergunta aqui, que é sobre trocar de carreira, né? Que a gente vê muitas pessoas que quando querem migrar, elas falam assim, vou fazer outra coisa, vou começar uma carreira do zero em outro país. E a pessoa perguntando se vale a pena, por exemplo, começar uma carreira do zero na área no diploma de TI, por exemplo, ou algo assim. Tu acha que vale a pena começar tudo de novo para poder migrar mais rápido nesse novo país? É uma pergunta muito particular. Porque eu não sei até quando você consegue, eu não sei até onde vai sua resistência, sua determinação. Tudo isso vai depender dessas variáveis. Determinação, foco, investimento financeiro. Mas, em geral, as pessoas que mudam de profissão, por exemplo, no Brasil, eu era gerente de banco. Estou dando um exemplo. Sou formado em, sei lá, em administração, em contabilidade, em economia. Trabalhei em banco a vida inteira. Era gerente da Nestlé. Sei lá, alguma coisa assim. Aí vou para Nova Zelândia e quero mudar. Normalmente, esse pessoal que muda, ele muda... Não que você não possa mudar para TI. Mudar para TI, por exemplo, é mudar para um ambiente em que você vai levar tempo para aprender, porque por isso que é uma profissão extremamente qualificada, é altamente qualificada, é igual engenharia, por exemplo. Você vai levar tempo para aprender. Então, você pode ter dificuldade de entrar no mercado, porque o mercado vai estar cheio de gente que sabe muito, que tem muitos anos de experiência. Então, o pessoal que muda de área tendem a mudar para quê? Para áreas que ainda são possíveis de imigrar, mas que você aprende mais rápido. Por exemplo, pintor, se tornar um barbeiro, cabeleireiro, colocar pisos, colocar gibe, drywall. São profissões que você aprende 3, 4 meses fazendo, você já aprendeu a fazer. E também possibilita migrar, né? Agora, você sair de uma profissão e mudar para outra que é altamente competitiva e altamente qualificada, vai te levar um tempo. E aí que vem a questão o quão determinado você é, o quão focado você é e o quão paciente você é para esperar, porque você vai ter que maturar, né? Até chegar naquele ponto que você é um profissional bom para ser contratado. Outra pergunta que eu vi aqui era sobre se tem uma formação na Austrália. A pessoa pode usar essa formação, por exemplo, estudou na Austrália e quer vir morar na Nova Zelândia.
É, precisa fazer alguma coisa ou é diretamente já reconhece aqui na Nova Zelândia o estudo? Precisaria entender o que ele está falando, se é formação acadêmica ou se é profissão, assim. Eu precisaria ter mais... Porque não, a Austrália é um mercado compatível com a Nova Zelândia. Uhum. Tá? Mas para a imigração, por exemplo, dentro do novo formato SMC, não faz diferença se é Austrália ou se é Brasil, porque o tempo de trabalho fora da Nova Zelândia não vai ser mais contabilizado. Agora, se ele tem uma qualificação na Austrália, de fato, fica mais fácil para ela ser validada na Nova Zelândia. Eu trabalhei 3 anos na Nova Zelândia, na Austrália como professora de pré-escola. Esses 3 anos, se fosse no Brasil, seria a mesma coisa, porque o sistema novo, o SMC, só conta o tempo de experiência na Nova Zelândia. Uhum. Talvez o mercado de trabalho, e aí, porque são duas coisas separadas, né? O mercado de trabalho e a imigração. Para as empresas, ao ver que você teve uma experiência de 3 anos na Austrália, pode ser interessante a empresa chamar a atenção da empresa para ela querer te contratar. E cursos daí varia dependendo do curso, né? Porque tem curso que daí tem que fazer validação igual, independente se é brasileiro ou australiano, né? Isso. Tá. Tem mais uma pergunta aqui pra gente terminar. O pessoal faz muitas perguntas. É difícil responder tudo numa live só, que eu acho bem legal também, falando de horas trabalhadas. São 30 horas trabalhadas exigidas pela imigração. Precisa estar no contrato ou o payslip é suficiente? Por exemplo, no contrato não diz quantas horas trabalhadas, mas no payslip mostra ali que ela trabalhou pelo menos 30 horas. Já é ok ou tem que ter no contrato? Tem que ter no contrato. Na verdade, você não tem isso no contrato, o contrato não está correto, não está dentro da lei trabalhista. Porque todos os contratos que eu fiz aqui quando eu trabalhei, sempre que não tinha quanto eu ia trabalhar, né? As horas. A Nova Zelândia, ela segue o que a lei trabalhista determina. Então, o contrato, toda vez que você manda um contrato para qualquer processo que exija o contrato, seja um visto de trabalho, seja residência, eu estou com um processo de residência que eu estou, assim, tá todo pronto, com uma instituição pública da Nova Zelândia, mas eu não tenho o salário da minha cliente lá, não tenho o salário dela no contrato. Eu falei para ela, olha, você tem que voltar lá e pedir para eles colocarem no contrato, porque isso é obrigatório, esse teu salário, como é obrigatório ter a quantidade mínima de horas trabalhadas. Então, são informações que são dentro da lei trabalhista, elas são obrigadas a constar no contrato. Se o seu contrato não tem isso, ou porque ele é casual, se ele é casual, aí também não tem problema, se for casual. Né? Mas se ele não for casual, se ele for um contrato fixo ou permanente, obrigatoriamente você tem que ter essa informação no contrato. E também eu recebi muitas perguntas assim, eu sou, sei lá, sou contador, sou não sei o quê. Eu preciso, as pessoas ainda ficam com medo, né? Elas falam assim, mas eu vou ter que precisar de inglês porque no Accredited 4 e 5 precisa do inglês agora. Então as pessoas ficam com medo assim, eu vou ter que provar inglês também no meu visto de trabalho, mas aí eu não necessariamente, né? Ou sim, pro visto de trabalho. Só para residência. Se o visto de trabalho for nível 1, 2 ou 3, se ele estiver aplicando para uma vaga que for nível 1, 2 ou 3 da ANSP, não é exigido inglês. Se for uma oferta de emprego nível 4 ou 5 na ANSCO, vai precisar do inglês. Entendeu? E são aquelas qualificações menos qualificadas, aquelas ocupações menos qualificadas. Aí é onde a imigração apertou agora, né? Porque eles não estão precisando desses profissionais no momento. Tem muita gente na Nova Zelândia já nessas vagas, nessas funções. Então, Antônio, eu fiquei sabendo de umas coisas assim, terríveis. Aqui um pouco de fofoca. Eu fiquei sabendo até de gente, sabe quando a imigração abriu no Covid, né? Abriu a residência, ficou mais fácil. Então as pessoas não precisavam mais comprovar inglês. Era uma ou outra, ou era tempo de trabalho, ou era ter 3 anos de work visa, ou era ter a profissão na lista lá de demanda. Não era combinação, era um ou outro e não precisava de inglês. E aí as pessoas começaram com essa coisa de que achar também que não precisa mais de inglês na residência. E precisa, gente. Claro. E foi uma coisa assim de sorte. Quem teve a sorte de aplicar aquela residência, maravilha. Depois fechou e todo mundo precisa falar inglês para poder viver na Nova Zelândia. Mas eu descobri que teve muita gente, não brasileiros, enfim, mas imigrantes em geral, que estão assim vivendo às custas do governo, como você falou, né? Vivendo ali do working income, porque entrou muita gente com não baixa renda, mas profissões mais simples, conseguiram a residência e agora não querem trabalhar, sabe? Então, assim, vivendo, talvez, tu acha que isso talvez é algo que aconteceu muito, que fez com que a imigração pensasse, vamos fechar um pouco aí as portas nisso, ou não? Isso é umas coisas meio... Eu acho que tem tudo a ver. Aí, é por isso que a gente... Tá vendo? É por isso, assim, não tô querendo falar mal não, mas os caras têm razão.
Eles têm razão. O cara teve a sorte. Ele ganhou na loteria do mundo, assim, ganhou na loteria, na vida. A imigração concedeu aquela residência 2021. Só eu apliquei para. Eu não estou zerando, eu apliquei mais de 40 residências. Só eu. Mais de 30 mil famílias beneficiadas. 30 mil famílias. Aí o cara que nunca ia conseguir, de verdade, não seria nem merecedor de conseguir, dentro das regras que naquele momento. Até hoje em dia, assim, as regras mudaram, mas em nenhum momento na história da Nova Zelândia, nas regras que eles determinam para aplicar para residência, para você se tornar elegível, nunca seria residente. Ganha na loteria, a imigração fala assim, ó, tá aqui, amigão, toma sua residência. Daí o cara fala assim, não, agora eu não quero mais trabalhar, eu vou viver às custas do governo. Ah, cara, dá vontade de revogar, revoga então a residência, revoga, porque a residência pode ser revogada, mas a Nova Zelândia não vai fazer isso. Não, aí o que eles fazem? Eles fazem, porque o que acontece? Esse benefício do Work Income, ele é, entre aspas, ad eterno. Só que o Work Income, por que o governo está falando assim? Só retomando um pouquinho o que eu comentei sobre os critérios de aplicação do visto de trabalho para as profissões 4 e 5. Para uma empresa oferecer uma vaga nível 4 ou 5, que são aquelas vagas menos qualificadas, né? O job check desse processo tem que ir para um Work Income também. Então, você tem que fazer 3 semanas num site nacional, né, de emprego, como o Trade.me, como o Indeed, como, sei lá, o Seek. Passou essas 3 semanas, você tem que mandar para o Work Income. O Work Income tem um banco de dados de pessoas desempregadas, porque se você está pedindo benefício, você está nos dados do Work Income. Uhum. O Work Income vai fazer um cruzamento de informação e fala assim, amigão, você se encaixa nessa vaga. Aí o cara fala assim, não quero. Ah, você não quer uma vez? Não quer 2 vezes? Não quer 3 vezes? O Work Income vai lá e corta o benefício dele. Provavelmente é por isso que tem muita gente no banco de dados podendo trabalhar nessas vagas. E aí a imigração falou assim, não, peraí, cara, segura. Não traz mais imigrantes para essas vagas não, porque eu estou com muita gente aqui nas minhas custas, trabalhando nos níveis 4 e 5, e você trazendo imigrantes, vamos botar esse pessoal aqui para trabalhar. Eu sei que não é tão simples viver do Working Income, porque eles ficam em cima, assim, Eles ficam bem. Eles fazem até reciclagem, um monte de coisa para participar. Isso. Você tem cursos que você pode fazer gratuitos, eles meio que forçam você a fazer gratuitos os cursos. Você tem que estar estudando e se capacitando. Não é simplesmente ficar lá. Então, assim, eles dão uma apertada. É isso. E, gente, eu queria também dizer aqui, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem usar um Immigration Advisor, o Antônio tá de volta no Instagram, agora que ficou um tempo fora, né, Antônio? Eu não dou conta, assim. Eu já tentei, tá difícil para mim me manter no Instagram. Por quê? O meu conteúdo é um conteúdo muito pesado, entre aspas, assim. É um conteúdo que eu já tentei contratar uma pessoa para fazer para mim. Só que, assim, o meu conteúdo não é um conteúdo leve, de brincadeiras. É um conteúdo informativo demais. E são leis. E eu que tenho que criar o conteúdo. Por mais que eu contrate uma pessoa para fazer a postagem, fazer a arte, etc., porque eu não tenho tempo mais. Apesar de eu ser formado em comunicação, trabalhei com criação muitos anos da minha vida. Mas eu não tenho tempo. Ou eu faço o Instagram bem, ou eu cuido dos meus clientes bem. Eu prefiro cuidar dos meus clientes. Até porque, graças a Deus, acho que quase 100% dos meus clientes que chegam até mim é indicação, por eu ter feito um bom trabalho anteriormente. Então, entre cuidar dos clientes bem e fazer um Instagram, eu estou cuidando dos clientes. Sim. E aí, assim, eu já tentei algumas vezes, sem sucesso, falar, não, agora eu vou começar a criar conteúdo de novo, contratei uma pessoa para fazer para mim, mas aí não dá. O pessoal esquece que a rede social é um trabalho full time, se quiser fazer direito, né? Não é fácil, não é fácil. Mas assim, vocês podem achar o Antônio aqui no Instagram, tu consegue responder, né? As pessoas que querem te contratar. Tranquilo também. Isso aí. Responder é de boa, assim, eu respondo. Tem o meu site, vai lá no meu site no migratonz.com.br, lá tem um formuláriozinho que preencher, vai chegar para mim no e-mail. Já mando meu WhatsApp, a gente conversa pelo WhatsApp, porque no Instagram, às vezes você manda WhatsApp, eles não gostam muito, não. Para conversar pelo WhatsApp. Mas, ou pelo Instagram também, a gente conversa, eu te mando meu e-mail, a gente faz um contato. Porque o Instagram, ele é bom para o primeiro contato, mas ele não é muito bom para desenvolver a conversa. Não. Se você mandar um áudio mais longo, você não consegue. Mas para o primeiro contato, o pessoal pode ficar à vontade, pode me mandar. Mas se vocês estão aí procurando um Immigration Advisor, então podem contratar o Antônio, ele trabalha com isso, né?
Aí ele consegue aplicar o visto para vocês e fazer reuniões para tirar dúvidas, enfim, e vocês acharem o caminho mais certeiro para a imigração de vocês. Porque às vezes o pessoal quer muito que tire dúvida, mas é que a imigração é uma coisa muito individualista, né? Depende Muito muito de cada pessoa. individual. É muito. É. É óbvio, sempre tem aquelas regras, né, gerais que a gente consegue explicar, mas nem sempre você vai pegar aquela regra e aplicar um caso determinado. De repente tem uma segunda regra ou uma combinação de regras para um caso específico. Então, é sempre uma análise muito individual. E para quem quer imigrar, para mim o primeiro passo sempre é conversar com o Immigration Advisor para entender o que você pode ou não fazer e se organizar melhor, porque daí você economiza tempo e dinheiro também, né? Quando a pessoa não sabe, eu não conheço muito o país e quer fazer tudo sozinha, você vai se perder. É muito mais fácil ter alguém que conhece, te dá o caminho e você consegue se planejar e ganha tempo e ganha dinheiro também, porque tempo é dinheiro hoje em dia, né, Antônio? Exatamente. Então, tempo é mais do que dinheiro, porque tempo é uma única moeda que você não consegue pegar de volta. Não. Passou, já era. Passou, já era. Então, use o seu tempo com sabedoria. Sim. E obrigado, Antônio, por ter tirado teu tempinho aqui para ajudar o pessoal. Com certeza as pessoas aprenderam bastante contigo e eu espero que eles vão conversar contigo depois para tirarem mais dúvidas. Eu fico, sempre que precisar de mim, só me chamar, a gente está aí disponível para fazer, para esclarecer, né? Pelo menos assim, um pouco que seja, né? Às vezes o meu pouco, eu acho que é pouco, mas às vezes para aquelas pessoas que estão procurando informações é muito, né? Exatamente. Não dá para falar de tudo, senão a gente ficar 4, 5 horas aqui e não termina o assunto. Porque é muita regra, muita lei, enfim. Mas eu espero que tenha ajudado aí, contribuído um pouco para o pessoal. Obrigada, Antônio. Até mais, gente. Tchau. Tchau.